Hi guys, how are you? Oi pessoal, como vocês estão? Today I'm gonna explain the third and fourth week. Hoje eu vou explicar para vocês a terceira e quarta semana de atividades. So let's begin with the third week. Vamos começar com a terceira semana. So we have here revision about grammar. Então nós temos aqui uma revisão sobre a gramática. Let's talk about connectives. Vamos falar sobre conectivos. Então, adding, nós temos conectivos aí de adição, and, also, moreover, to, então, e, também, e por aí em diante. Sequencing, então nós temos conectivos de sequência, first, primeiro, second, segundo, third, terceiro, next, em seguida, then, depois, finally, finalmente, meanwhile, enquanto isso, after, depois, before, antes. Depois nós temos emphasizing, então conectivos de ênfase, above all, acima de tudo, in particular, em particular, especially, especialmente. Comparing, nós temos conectivos de comparação, in the same way, da mesma forma, likewise, da mesma maneira, like, como. Cause and effect, nós temos conectivos de causa e efeito. Because, porque, so, então, therefore, consequently, consequentemente. Qualifying, então, conectivos de qualificação. However, contudo, although, no entanto, unless. Illustrating, nós temos conectivos de ilustração, for example, por exemplo, for instance, in the case of, no caso de. E por último, nós temos contrasting, então conectivos de contraste. Instead of, em vez de, on one hand, por outro lado, on the other hand. E aí nós temos uma explicação. Os conectivos connectives, ou também conhecidos como palavras de transição, conjunctive adverbs, transitional adverbs, servem para estabelecer uma ligação entre conceitos, ideias ou palavras em uma mesma frase ou entre frases distintas. Estes termos são importantes para manter o que chamamos de coesão de um texto. Então, sem esses conectivos nas frases, né, elas não teriam nenhum sentido. Então, é por isso que essas palavrinhas existem. So let's go now to the activities. Vamos agora para as atividades. Number 1. Read the comic strip below. Então, leia a tirinha abaixo. Então, nós temos aí psychiatry. Então, psiquiatria. E aí o paciente fala: I have an irrational fear of words like and, or, but, and if. Eu tenho um medo irracional de palavras como e, ou, mas e se. E aí o doutor fala: conjunctivitis. Conjuntivite. E aí nós temos answer the questions. Responda as perguntas. Qual o humor presente na tirinha? Explique. Então, de acordo com sua interpretação, você vai colocar aqui qual foi o humor presente nessa tirinha e vai explicar. Letter B. What are the conjunctives in the comic strip? Então, quais são os conjuntivos nessa tirinha aí? Vocês vão tirar os conjuntivos em inglês e vão escrever aí na letra B. Só isso. Letter C. Does the doctor know what are the conjunctives? O médico sabe, o doutor sabe o que são os conjuntivos? Explain your answer. Então, explique sua resposta. Então, de acordo com a interpretação que você teve lendo essa tirinha, você acha que o doutor sabe o significado desse termo gramatical? E aí você vai explicar. Se sim, explicar o porquê que você acha isso, e se não, você também vai explicar o porquê. Number 2. Read the following comic strip. Leia a tirinha seguinte. Então, nós temos aí nouns, substantivos, verbs, verbos, adjectives, adjetivos, pronouns, pronomes, prepositions, preposições, interjections, interjeições, and conjunctions, e conjuntivos. Are those all the parts of speech we'll need, hopefully? São todas as partes do discurso que nós precisaremos. Queira Deus, né?
E aí na letra A nós temos: a gramática foi criada há muitos anos, logo após a criação de cada idioma. A tirinha acima apresenta humor por mostrar que homens da caverna estão preocupados com a gramática. E no final, quando um pergunta: Are those all the parts of speech we'll need? E o outro responde: Hopefully. Você acredita que a gramática seja o item mais importante para o aprendizado de uma linguagem? Você vai responder sim, não. E depois dê sua opinião e explique com suas próprias palavras. Aí você vai explicar o porquê que você acha que é importante ou então porquê que você acha que não é importante. Então é isso que é para fazer neste exercício aqui. Let's go now to week number 4. Vamos agora para a semana 4. Number 1. Read the text and then answer the questions. Então leia o texto e depois responda as perguntas em inglês. Importance of English language. Então, a importância do idioma inglês. In today's global world. Então, no mundo globalizado de hoje, the importance of English cannot be denied and ignored. Então, a importância do inglês não pode ser negada ou ignorada. Since English is the most common language spoken everywhere. Desde que o inglês, é a língua mais falada em todos os lugares. With the help of developing technology, então com a ajuda da tecnologia em desenvolvimento, English has been playing a major role in many sectors. Então o inglês tem tido um grande papel em muitos setores, including medicine, incluindo a medicina, engineering, engenharia, and education, e educação. E aí nós temos na letra A: What is the subject of the text above? Qual o assunto do texto acima? The importance of languages, a importância dos idiomas, or the importance of English, ou a importância do inglês. Então é só marcar aqui com X, é bem simples. Letter B. In which sectors is English playing a major role? Então, em que setores o inglês está tendo um grande papel? Grande importância. Então, é só responder aqui de acordo com o texto em inglês. Letra C. In your opinion, why is English language important? Então, na sua opinião, por que o idioma inglês é importante? Aí você vai colocar aqui sua opinião. Number 2. Look at the image and read the statements below. Olhe para a imagem e leia as afirmações abaixo. Então, nós temos aqui English around the world. Então, o inglês em volta do mundo. Então, nós temos aqui, Chile, lá no Chile, has a program with a goal of making all residents fluent in English within a generation. Então, lá no Chile, eles têm um programa com o objetivo de fazer todos os residentes fluentes em inglês em uma geração. France, lá na França, 96% of students are taking English as an elective class. Então, 96% dos estudantes estão tendo o inglês como uma aula eletiva. Mongolia, lá na Mongólia, have programs to make English the primary foreign language learned. Então, lá na Mongólia, eles têm programas, com o objetivo de tornar o inglês como a primeira língua estrangeira a ser aprendida. China, lá na China, 300 million people, or nearly 1/4 of the population, are studying English. Então, lá na China, 300 milhões de pessoas, ou quase 1/4 da população, estão estudando inglês. Egypt, lá no Egito, mandatory English language instruction begins in 4th grade. As aulas de inglês obrigatórias, lá no Egito, começam na 4ª série. E aí nós temos a legenda abaixo, have English as an official language, tem o inglês como língua oficial, no azul escuro. No azul claro, have an official language other than English, tem uma língua oficial sem ser o inglês. No amarelo, do not have an official language, não tem uma língua oficial. E no laranja, do not have an official language, but English is in fact official. Não tem uma língua oficial, mas de fato o inglês é oficial. Letter A, letra A.
Complete each sentence with the information given above. Então, complete cada frase com as informações acima. Então, na primeira frase está falando sobre a França, então é só ir lá no quadrinho da França e verificar. In France, na França, 96% of students, 96% dos estudantes o quê? Então, completem o espaço com a informação dada. E aí nós temos o final, as an elective class. Na segunda linha, vocês têm que colocar aí qual o local, né? Qual o local que has a program with a goal of making all residents fluent in English, que tem um programa, né, com o objetivo de fazer todos os residentes fluentes em inglês. Na terceira linha, novamente, vocês vão completar aí, ó, are studying English. Então, estão estudando inglês. Que informação está faltando aí no início dessa frase? E por último, nós temos Mandatory English Language Instruction. Aulas instrucionais obrigatórias do idioma inglês. E aí vocês têm que procurar onde está a continuação dessa informação e completar aqui a frase. Ok, guys? So this was it for today. Então é isso por hoje. I hope to see you next time. Bye bye and be safe.